O Dia dos Namorados está chegando, mas eu vou fazer um vídeo do contra pra gente conversar sobre livros que não falam de amor. Vocês que me acompanham por aqui já sabem que eu não sou uma pessoa de ler muitas histórias de amor, né? Já fui, hoje não sou mais tanto. Então chega nessa época de Dia dos Namorados, né? Eu nunca sei exatamente se eu devo fazer alguma coisa temática ou não, e acabo deixando para as pessoas que são realmente consumidoras de romance, né? De histórias de amor. Mas esse ano eu já estava pensando em alguma coisa e aí eu recebi um pedido de uma seguidora que falou que ela passou por um relacionamento destrutivo, né? De dependência emocional. Então ela gostaria muito que, indo aí na contramão dessa data de Dia dos Namorados, eu fizesse um vídeo ou um post, enfim, indicando algumas leituras que não sejam sobre histórias de amor. E aí eu falei, bom, então é isso, né? Esse é o tema que eu vou fazer o meu vídeo de Dia dos Namorados, que não é Dia dos Namorados coisa nenhuma, né? Aproveitando aí essa data comemorativa que eu gosto, tá? Não sou anti-romantismo nem nada, e que eu sei que muita gente vai ter muitas dicas aí de histórias de amor pra vocês, então vim aqui com esses livros que não são sobre isso, e aproveitando aí para ver se eu consigo ajudar, né, essa seguidora querida que me fez esse pedido. Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Se você, assim como eu, não é tão adepto das histórias de amor, vem comigo que a gente vai falar sobre 5 livrinhos que não focam, né, nos relacionamentos amorosos. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e vou deixar também o meu obrigada aos membros do Clube Namanita. Então vamos lá começar a nossa listinha de indicações com A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly B. Bradley, né? Essa aqui é uma duologia que começa com esse livro aqui e depois tem A Guerra que Me Ensinou a Viver. Aqui a gente tem um foco muito grande na história da Ada, né? Que é uma menina de 10 anos, ela tem uma deficiência, ela nasceu com o pé torto e por isso a mãe dela sempre a tratou muito mal, escondia em casa, realmente tratava ela como se ela não fosse ninguém, como se ela não existisse. E aí, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, existem as ameaças de bombardeios em Londres, tal, então muitas crianças foram enviadas para o interior da Inglaterra, né, para serem protegidas, e a Ada e o irmão estão aí nessa leva de crianças que foram para o interior, e com isso ela acaba se livrando, né, da mãe, que é uma pessoa negligente, tal, que trata ela realmente muito mal, e conhecendo a Susan, que junto com outras pessoas aí vai se tornar a família, né, que a Ada e o Jamie acabam ganhando, a segunda família que eles acabam ganhando. Então esse livro foca muito na relação da Ada e da Susan. Susan também tem sua história, tem seus traumas, tem seu passado, e aí de alguma forma tudo isso se combina na relação delas de uma maneira que é complementar, mas que também é muito dolorosa para as duas, e é isso que a gente vai acompanhando nos dois livros, né? Eu sempre elogio muito essa duologia, quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu gosto muito, porque eu tô sempre que eu posso falando sobre esses livros, mas é que realmente são leituras encantadoras e que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque tem muito a ensinar, muito pra gente refletir, pra gente repensar na nossa vida, na forma como a gente lida com as pessoas, em quem é a nossa família, qual é o significado de família, né? Falar também sobre essas questões de traumas que eu falei. A Ada é uma pessoa que passou já por tantas privações na vida, foi tão negligenciada que ela tem muita dificuldade de se permitir ser amada. E eu sei que essa é uma questão que muitas pessoas têm na vida, né? Esse medo de se entregar numa relação, e quando eu falo dessa relação não precisa ser uma relação amorosa, pode ser uma relação de amizade ou uma relação familiar, como acaba se tornando a relação da Ada e da Susan. Então, acho que são essas reflexões que esse livro traz, trabalha essa questão de trauma, de passado, de como tudo isso influencia em quem a gente se torna nas nossas relações com as outras pessoas e como a gente se percebe dentro dessas relações, mas também traz muitas lembranças. Eu falei isso no último vídeo em que eu mencionei esse livro, que essa história foi uma história que realmente me fez lembrar de muitas coisas da minha infância, muito embora eu não tenha nada a ver com a Ada, né, assim, não tenha uma identificação pessoal, me fez lembrar de muitos momentos da minha infância, em como eu guardo com carinho esses momentos e em como todos esses momentos marcantes da minha vida estão relacionados ao amor e ao carinho. Então eu acho que esse livro traz muito esse sentimento de que geralmente as coisas que mais valem a pena na vida e que mais fazem a gente feliz e que mais marcam a nossa história são realmente os momentos simples, né, mas que são muito genuínos, que são muito puros. Então fica aqui a minha primeira indicação de história que não foca na relação amorosa. O segundo livro é A Trança, da Leticia Colombani. Aqui a gente conhece 3 mulheres, a Smita, que é uma Dalit que mora na Índia e que sonha com um futuro melhor para a filha dela, a Giulia, que é uma jovem de 20 anos que mora na Itália e que tão cedo assim já
herdou os negócios da família, e a Sarah, que é uma mulher muito bem-sucedida, que mora no Canadá, mas que ela descobre aí, né, uma coisa que eu vou deixar no ar, e isso muda totalmente a vida dela. E ao longo do livro a gente vai acompanhando a história dessas três mulheres se entrelaçando, né? Essas três mulheres que, falando assim, parecem ser tão diferentes entre si, mas que na verdade têm muito mais em comum do que elas imaginam. O que eu acho legal nesse livro é que ele mostra três mulheres em culturas completamente diferentes, com problemas completamente diferentes, em momentos da vida também muito diferentes, mas estão todas lutando aí pela vida delas de alguma maneira. Eu gosto muito de como esse livro traz essa pluralidade do que é ser mulher em vários lugares do mundo, mas como ao mesmo tempo ser mulher também é uma coisa muito universal, né? Existem pontos ali que a gente sempre acaba se identificando, porque é inevitável. Eu gostei muito desse livro, mas eu já li muitas críticas em relação à falta de profundidade das personagens, né? E eu acho que foi realmente uma escolha da autora, não foi algo que me incomodou, mas eu entendo essa colocação, mas eu acho que foi uma escolha da autora porque ela foca, é um livro pequeno, né? E tem três personagens, como eu falei, três protagonistas, então ela foca em acontecimentos muito pontuais, né, da vida dessas personagens. Então eu não acho que a ideia dela era realmente aprofundar na vivência dessas mulheres, né? Poderia ter feito isso? Poderia, mas aí teria que ser um livro bem maior, né? Mas eu não acho que foi a intenção dela, eu acho que realmente é uma proposta de A Trança focar nesses acontecimentos pontuais, mostrando a realidade dessas mulheres e como elas, né, como eu falei, como elas estão lutando pela vida delas, cada uma da sua forma e dentro do seu contexto cultural e tudo mais, e também do seu momento de vida. Então, realmente não é algo que me incomodou, mas como eu vi, né, essa crítica em várias resenhas que eu li e tudo, já deixo aqui, né, essa ressalva para vocês já irem ler sabendo o que vocês podem esperar. Eu acho que também acontece muito essa crítica por causa da situação da Smita, né, que é essa mulher indiana, que é essa Dalit. Eu acho que as pessoas ficam querendo saber mais da questão cultural e etc. E não tem realmente, né, é bem superficial nesse ponto, mas novamente repito aqui que eu acho que era a proposta da autora e o foco do livro mesmo é essa questão que eu falei da história das três se entrelaçando, né? Mas se você acha que A Trança tem esse título por causa dessas três histórias se entrelaçando em uma só, é também, mas não é só isso. A questão do cabelo e de toda a simbologia que o cabelo tem para a mulher, talvez em todo o mundo, não sei, né? Talvez tenha culturas que não tem, mas enfim, no geral, assim, o cabelo é algo muito importante para a mulher, também tem um significado. Então, eu gosto muito desse título aí. A princípio, parece que é por causa desse entrelaçamento das histórias, mas também tem essa questão que eu falei, desse ponto aí, desse símbolo que é muito forte, né, para as mulheres e que tem um papel muito importante nessa história. Se não me engano, a parte da Julia tem um pouquinho de romance. Então, para quem como essa seguidora, né, que falou que realmente não tá podendo entrar em contato com essas questões de relacionamento amoroso, já fica esse aviso. Mas no geral é realmente um livro que foca muito mais no que é ser mulher, nas questões dessas mulheres, no contexto delas e nessa luta pela vida aí de diferentes maneiras. Então, eu espero que vocês gostem desse livro porque eu gostei bastante e essa edição da Intrínseca tá muito bonita, de capa dura, e aqui ela tem o corte colorido e tem uns brilhinhos que não dá pra ver no vídeo, mas é um livro muito bonito fisicamente também. Próximo livro aqui da lista é o As Alegrias da Maternidade, da Bushie Mecheta. Eu li esse livro na época em que eu estava tentando decidir se eu queria ser mãe ou não, porque esse título é muito sugestivo, né? E qual não foi a minha surpresa quando eu fiz essa leitura? Amei. Porém, eu descobri que esse título, embora ele seja uma tradução, se não me engano, literal do título original, não fala exatamente sobre as alegrias da maternidade. Eu sempre digo até que eu tenho a sensação de que esse título foi uma ironia da parte da Bushie Mecheta, porque ele fala sobre isso, fala sobre maternidade, claro, mas, mais uma vez, é um livro que fala muito sobre ser mulher. É uma história que se passa na Nigéria, a maior parte durante a primeira metade do século XX. Aqui a gente conhece muito da cultura Igbo, né, que eu quando li na época eu não conhecia praticamente nada, ainda conheço muito pouco, né, mas hoje já tenho uma ideia melhor, um pouco melhor de como é a cultura, de como são as tradições do povo Igbo. Então isso foi também muito enriquecedor para mim nessa leitura. E como eu falei, fala muito sobre o que é ser mulher. E querendo ou não, mesmo que a mulher não queira ser mãe, essa questão da maternidade está muito ligada à mulher, porque é um questionamento que ela vai se fazer em algum momento da vida, mesmo que ela opte pelo não, né, ela vai ter passado ali um momento em que ela pensou muito sobre essa questão da maternidade. E apesar da Nwego, né, que é a protagonista desse livro, viver na Nigéria, da primeira metade do século XX, né, essa cultura Igbo, claro que existem muitos pontos diferentes da nossa cultura, aqui no Brasil, aqui no século XXI, mas como eu sempre falo, ser mulher é uma coisa muito universal, então por mais que a gente tenha as nossas particularidades como pessoas, como indivíduos, as nossas questões dentro da nossa cultura,
sociedade em que a gente vive, do tempo em que a gente vive, existem coisas que são muito intrínsecas a ser mulher, né? Então a gente sempre vai se identificar em algum ponto, como eu falei sobre a trança, e esse é um livro que também traz essa questão da identificação, essa questão desse pertencimento do que é ser mulher, sabe? É um sentimento muito forte que eu acho que esse livro traz. Então, como eu falei, ele é um livro que fala também das alegrias da maternidade, né? Mas ele também fala sobre as dores, sobre as angústias, sobre as cobranças, sobre as culpas, e é uma coisa interessante porque é isso, é um contexto completamente diferente do nosso, né? Dentro da cultura Ibo, essa questão de ser mãe, principalmente na primeira metade do século XX, era algo assim, que era praticamente, a mulher foi feita para isso, sabe? Era uma obrigação, era visto dessa forma. Então essa questão da culpa, da cobrança era muito forte, mas a gente vê que as mães de hoje em dia também têm culpas e cobranças, né? E que são diferentes, claro, porque é outro tempo e aqui a gente vive num outro país, numa outra cultura, mas essas culpas e cobranças continuam existindo, então por isso que eu acho que é um livro muito atemporal, apesar de ter sido escrito, se não me engano, no fim dos anos 70, então além dele se passar em um outro contexto, ele também foi escrito em uma outra época, né, mas eu acho que ainda é um livro muito atual e que vai sempre ser, eu acho que ele é realmente um livro atemporal e que vale muito a pena fazer a leitura. Também tem algumas partes, né, de relacionamentos amorosos, assim, porque fala de casamento e tal, mas ele é muito mais um livro que foca nessa questão cultural e nessa questão do que é ser mulher, né? Então não é um livro que foca no romance, né, na história de amor. Agora, fugindo bastante desses 3 primeiros livros que eu mostrei, eu trouxe aqui O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix, que é um livro, assim, que já é o meu xodó. Eu li no ano passado, no final do ano passado, mas eu simplesmente me apaixonei. Aqui a gente conhece a Abby e a Gretchen, né, elas são duas melhores amigas, são adolescentes, e em algum momento ali a Gretchen começa a ter um comportamento estranho e tal, e a Abby fica, né, perdida, porque ela não entende o que está acontecendo, e aí ela chega à conclusão de que a melhor amiga dela está possuída e que ela precisa ajudar essa amiga fazendo o quê? Um exorcismo, né? Então eu fui ler esse livro esperando um terror com humor, e tem as duas coisas, inclusive deixo aqui o aviso de que o terror presente aqui também é bem gore, então assim, tem cenas bem gráficas, tem cenas que dão nojo, então já fica aqui o aviso para quem não gosta desse tipo de terror, mas eu também fiquei bem surpresa, assim, porque ele foi um livro bem emocionante pra mim. Eu sei que parece estranho, né, e eu sou uma pessoa chorona, eu sempre digo, mas ele realmente tem um lado emotivo, assim, muito forte. Não sou só eu que falo, tá? Mas quando vocês lerem, vocês vão entender. Foi um livro que me lembrou muito Stranger Things, a princípio pela, né, questão de se passar nos anos 80, por toda a estética e tudo mais, mas assim como a série, esse livro aqui também não só se preocupa em trazer a estética dos anos 80 e né, as músicas, mas também em recriar a sociedade dessa época. Então é um livro que fala sobre machismo, que fala sobre questões de classe, é um livro que fala também muito sobre ocultismo e satanismo, né, que eram coisas que surgiram ali, que as pessoas culpavam todos os crimes, né, basicamente, essa pessoa mexia com ocultismo e etc, né, tudo era culpa dessas coisas. Então mostra muito isso também nessa história, e por isso que eu falo que é um livro que recria realmente essa época dos anos 80 e não só usa a estética ou as músicas, a cultura pop, né, no geral, para, enfim, chamar mais pessoas, né, para atrair mais leitores. E o que a gente tem é realmente uma história de amizade. Esse livro foca realmente nessa saga da Abby para salvar a Gretchen, né, e como eu disse, tem esse final super emocionante, e também é um livro que fala muito sobre o amadurecimento, né, o coming of age, porque a gente vai acompanhando ali algumas mudanças que acontecem na vida das duas e como isso vai transformando, né, a relação delas. Então foi uma coisa que eu gostei muito de ver aqui. E acima de tudo isso, é um livro que fala muito sobre as coisas que a gente ama, sobre o quanto essas coisas têm o poder de nos salvar. Então, assim, é difícil explicar essa questão sem falar, né, sem dar spoiler do livro, então eu não vou explicar, mas fiquem com isso em mente, porque é realmente uma história que fala sobre amizade e que fala muito sobre essas coisas que a gente ama, sobre o poder que elas têm na nossa vida, né? Claro que aqui a gente tem num contexto que provavelmente não vai acontecer, né, com a maioria das pessoas, eu espero, mas que a gente pode ver como uma metáfora, como uma alegoria, né, para coisas que acontecem na nossa vida e como essas coisas que a gente ama nos salvam de alguma maneira. Então eu não vou falar mais, senão eu vou acabar falando demais, mas enfim, leiam esse livro, mesmo que vocês não gostem de terror, tem essa ressalva aí de ter esse terror gore, de ter essas cenas gráficas, de nojinho, mas é um livro muito legal, que é divertido, que tem esse lado do terror, mas que também tem esse lado mais emotivo e que é essa história de amizade incrível. E a minha última indicação de hoje é o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um livrinho pequenininho, mas assim, que traz muitas reflexões, né, um pequeno grande livro. Aqui a gente conhece uma sociedade super materialista, né, tudo é medido nessa sociedade, então tudo, as pessoas nem têm nome, elas têm nomes, elas têm números no lugar do nome, porque realmente tem essa coisa de medir, né, de dar exatidão muito forte. Nesse mundo aqui,
as pessoas não têm mais animais de estimação, elas têm artistas. É aí que a nossa protagonista entra, quando ela pede que o pai compre para eles um poeta. E aí a gente vai acompanhando durante esse livro a relação da menina com o poeta e tudo que ela vai aprendendo, que ela vai enxergando, né? Tudo que o poeta vai trazendo aí de cores para a vida dela. Então, assim, a gente vê essa sociedade super materialista levada a um extremo, né? Mas eu acho que a gente pode fazer muitos paralelos com a sociedade que a gente vive hoje, que também é muito materialista, que também tem essa questão de querer medir tudo com muita exatidão, e isso a gente vê muito nas redes sociais. Acho que esses paralelos realmente acabam fazendo com que a gente se identifique bastante, né, com o que vai acontecendo nesse livro, apesar de serem situações que a gente não exatamente viveu, mas são situações próximas ali, que a gente pode fazer essa transposição também. Mas é um livro que fala muito sobre a importância da arte, né, porque é o que eu falei, a gente vai acompanhando a relação da menina com o poeta e vendo como ele vai mudando a vida dela e também das pessoas ao redor, como ele vai mostrando para essas pessoas a importância da arte, né, o que a arte pode fazer pela gente, principalmente nos tempos difíceis, né. Então, muitas vezes a gente pode se pensar, mas por que eu vou ler um livro, vou contemplar um quadro, vou ouvir uma música, vou assistir um filme, tem tanta coisa importante acontecendo no mundo, e de fato tem, mas esses respiros são importantes, seja para descontrair, para a gente se identificar, para a gente refletir, para a gente colocar coisas em perspectiva. Não importa para que exatamente você usa a arte, mas sim que ela está sempre ali alimentando a nossa alma de alguma forma e nos dando ferramentas para passar por esses momentos difíceis, né? Às vezes dando uma solução, às vezes simplesmente trazendo essa descontração, fazendo com que a gente pense em outras coisas. Realmente a arte é muito importante para nossa vida e às vezes eu acho que a gente esquece disso. Então esse livro faz a gente resgatar esse sentimento, repensar essas prioridades, né? Essa questão do materialismo e também de querer medir tudo assim com tanta exatidão, de achar que tudo é uma ciência exata e a vida não é assim, né? E muitas vezes a gente esquece disso, então acho que esse livro resgata tudo isso. Aqui zero romance, tá? Zero história de amor e realmente um livro com muita reflexão. Essa seguidora que fez a sugestão queria livros que focassem talvez no desenvolvimento pessoal, nas autodescobertas, e eu pensei em alguns livros que trazem isso, mas que também trazem um pouco mais de relacionamentos amorosos, então eu não quis trazer para essa lista. Mas esse aqui é um livro que eu acho que foca muito nessa questão de trazer reflexões muito pessoais, sabe? De ser realmente uma leitura muito intimista, né? Muito introspectiva, nesse sentido de que tudo que a gente lê aqui, a gente acaba trazendo, né, aqui para dentro e pensando e devolvendo para o mundo de alguma forma. Então, de todos esses livros que eu trouxe, esse aqui é o que tem essa pegada mais de, talvez, autoconhecimento, autodescoberta e reflexões. Então é isso, é um livro que eu realmente recomendo, que eu li recentemente e que me fez muito bem. Então essa é a minha listinha de histórias que não são histórias de amor, para quem não quer pensar sobre isso no Dia dos Namorados ou em outras datas também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Contra. Quero saber se vocês já leram, né, algum desses livros, se vocês também têm indicações de livros que não focam em histórias de amor e que de repente aí focam mais nessa questão de desenvolvimento, de autoconhecimento. Eu vou adorar saber mais sobre as indicações de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.